Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje a gente tem a honra aí de estar com o Leone Fragassi, um especialista aí de compósito, e ele vai fazer uma verdadeira revolução no pensamento de vocês quando tange a protótipos, peças estruturais. Ele tem um largo conhecimento nessa área e ele vai passar um pouquinho dessa informação para a gente. Então não percam, pessoal. Vamos aí prestigiar o Leone, ele vai se apresentar, falar um pouquinho da empresa dele, ele tem cursos e quem quiser entrar nessa área já está na mão certa. Tudo bem, Leone? Boa tarde, tudo bem, Marcos? Obrigado pelo convite. Imagina, sempre Eu fico bem-vindo. bastante à vontade em conversar com as pessoas, conversar com gente da nossa área e também com os curiosos, né? As pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre plásticos. E a extensão do trabalho com os plásticos é tão grande que só na área dos compósitos, só na área dos compósitos, hein, tem mais de 50 mil aplicações. Meu Deus. Então, é praticamente impossível aqui falar verbalmente ou apresentar em livros ou até mesmo em vídeos quais são todas essas aplicações, porque começa lá de cima, né? Indústria aeroespacial e vem descendo. A indústria aeronáutica e vem descendo. Indústria náutica e vem descendo. Indústria automobilística e vem descendo. Competições de alta performance, né? Fórmula 1, peças, componentes, e vem descendo. Artigos esportivos, raquetes, bicicletas, material bélico, e vem descendo. Até chegar num chaveirinho de fibra de carbono, né? Então, trabalhar com material composto é muito extenso, mas eu gosto, né? Só 40 anos, né? Só? Só quarentinha, né? Então, em 40 anos, eu ainda não escrevi tudo que eu vi. Eu ainda não escrevi tudo que eu apreciei. Eu gosto de escrever algumas coisas, colocar alguns comentários, editar em PowerPoint, né? Transformar numa aulinha, né? Mas eu percebi o seguinte, que nem tão técnico e nem tão formal. Tem que ser prático, tem que ter conhecido, tem que ser usual e tem que ser acessível. Certo. Então, ninguém vai fazer uma asa de um Boeing 747, né? Como também ninguém vai fazer um cockpit de um Fórmula 1 para bater a 300 quilômetros por hora. Mas, às vezes, você quer fazer uns acessórios, você quer fazer um reparo na sua casa, às vezes você quer fazer colar uma peça quebrada que está em casa, uma peça de estima, né? Às vezes um troféuzinho que está quebrado, uma peça de porcelana que está quebrada, né? Até dentista, né? Que quando a gente quebra o dente, ele vai lá e conserta a gente com resina. Por incrível que pareça, tem resina epóxi em toda a cárie efetuada por um dentista. Então, não dá para fugir, não. Os materiais compostos estão na vida das pessoas. E eu estou sentado em cima de uma poltrona aqui, que os encostos dos braços é feito de poliuretano. Então, não dá para fugir. A Tá à gente vontade, convive né, com os Leone? plásticos, né? Então, deixa eu me apresentar um pouco melhor. Meu nome é Leone. Eu fiz design, fiz engenharia na Mauá e depois conheci o Marcos na pós-graduação da Oswaldo Oswaldo Cruz? Cruz, nós fomos alunos, colegas de classe, e eu concluí o meu TCC, e o nosso professor, o Júlio Arada, ele bateu o olhinho assim para mim, assim, ó, tem um módulo de compósitos aí, você quer dar aula na pós-graduação? Aceitei, né? E comecei a dar aula na pós-graduação, e eu montei também um curso de extensão universitária. Então, eu era um docente tranquilo lá na Oswaldo Cruz e tinha meu módulo de pós-graduação também, tranquilo, até a pandemia pegar todo mundo, né, e tirar o chão de todo mundo. Mas, mesmo assim, eu dava cursos particulares e ainda dou. Então, o que Legal, que eu se puder faço com o falar meu um pouco curso mais disso. particular? O meu curso particular é bem simples, tá?
eu titulei o seguinte: conheça plásticos em um dia. Porque ninguém tem mais tempo para nada, né? É verdade. Eu não tenho tempo aqui para fazer o curso, eu não tenho tempo para fazer uma pós-graduação, mas tenho tempo de passar um dia comigo. E nesse um dia eu faço um resumo bem compactado do meu módulo de pós-graduação, focado para plásticos termofixos, né? Que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é um e o que é outro. Um plástico termoplástico é bem simples, você funde ele e recicla ele através de intervenção de calor. Então é o caso do PET, é o caso do PVC, é o caso do ABS, é o caso do nylon, é o caso de muitos plásticos que a gente convive, que já sabe que botou ali numa máquina, derreteu, ele volta a ser plástico reutilizável. Agora, o termofixo já é diferente. A palavra já diz, ele é termo, ele tem intervenção de calor, só que ele se molda de maneira fixa, ou seja, ele não volta a ser plástico fusível quando recebe calor. Muito pelo contrário. Quanto mais calor você dá nesse material, mais rígido ele fica, mais propriedades ele adquire. Ele vai ficando mais sólido, mais rígido e talvez até mais resistente do que outrora quando líquido. Então, eu explico bem direitinho a diferença de um e para outro. E a vantagem desse meu método é que todos os plásticos termofixos que eu leciono são manipulados a frio. Ou seja, você não precisa necessariamente de maquinário técnico ou maquinário pesado para você processar o plástico. Isso é que é legal. Então, o pessoal começa com silicone, faz moldezinhos e forminhas de silicone para artesanato, até mesmo fazer em peça de engrenagem, peça de componentes mecânicos, peças eletrônicas. E o pessoal fica bem à vontade quando faz o curso comigo, né? Eles verem as verdadeiras possibilidades técnicas de você manipular o plástico e ganhar dinheiro com isso. Então, eu direciono o meu trabalho focado assim, olha, você pode ganhar dinheiro aprendendo comigo. Aprender de que maneira? Ou ganhar dinheiro de que maneira? Artesanato? Sim. Reparos? Sim. Manutenção industrial? Sim. Manutenção predial? Sim. Você vai fazer, por exemplo, uma peça técnica que você criou, você tem uma ideia nova? Sim, você pode, com um plástico, modelar um protótipo novo e lançar no mercado. Então, eu boto pilha no aluno. É isso que eu faço. E o pessoal tem se dado muito bem. Não Muito tem bem. limites, né, Leone, para essa questão de manipulação de materiais poliméricos, Não, não tem principalmente nessa limite. área de compósitos que não necessariamente precisa de equipamentos sofisticados, né? Hoje também a gente tem um aporte aí bastante acessível de impressoras 3D que pode fazer um modelamento para um moldezinho aí de silicone, até mesmo Sim, de resina, né? sim. Isso é muito bacana e acabou acrescentando ainda mais, né, possibilidades. Eu vou citar um exemplo, tá? Veio para mim um rapaz que ele trouxe um Frankenstein. Todo mundo conhece a imagem do Frankenstein, né? E ele gosta muito de artigos assim de dar susto, né? Aqueles artigos estilo monstro. Então ele queria a família Herman Monstro. Ele começou trazendo o Herman, depois ele trouxe o tio Chico, trouxe lá a Mortícia Adams e trouxe depois a Wandinha e por último o Caçula. Então ele trouxe esses personagens para mim, mas começou pelo Herman, né? Que é o mais conhecido, né? E ele trouxe uma cabeça de um Herman americana e falou: pô, eu quero fazer isso aqui porque eu quero fazer esses bonequinhos, todos eles crus, vamos falar assim, para eu ensinar o pessoal a fazer maquiagem de horror. Falei, puxa, mas isso dá público? Você não sabe, né? O pessoal vem aqui para festas de ocasião e eles pedem para eu fazer aquelas maquiagens que parece uma cicatriz, que parece que o olho caiu, a orelha está pendurada. Falei, bom, show de horrores, né? Show de horrores.
Então, ele veio aqui, eu ensinei ele a fazer um molde de silicone, né, copiando o Herman. E com esse molde de silicone, ele reproduz os bonequinhos como se fossem as cabeças de manequim. E ele dá aula de tatuagem, ele dá aula de maquiagem e ele dá aula desses detalhes pitorescos, né, de horrores, né? Então, por que eu comecei por essa maquete difícil? Porque é difícil, né? Era um profissional que ele queria quantificar o trabalho dele. Ou seja, ele era um tatuador e era um maquiador e ele queria já treinar uma equipe para depois quantificar. Isso é negócio. Você vê como é que é? Às vezes é no susto é que o negócio anda. Na Verdade. base do susto. Aí outras pessoas vieram me procurar para. Eu tenho um carro antigo e eu quero copiar essa lanterna eu não acho em lugar nenhum. Ah, que carro o senhor tem? Ah, eu tenho uma Mercedes-Benz SL 240. Bom, a Mercedes SL 240, ela tem a minha idade, 66 anos, né? Caramba, fui ver a lanterna do carro, muito antiga. Não fazem mais. Até faz, até encontra, não? Mas na casa dos $1.000, $2.000, né? Ele não ia pagar por isso. Aí ele trouxe a lanterna toda quebrada, né? Quebrada. Uma peça de 60 anos, ela quebra, estava toda trincada. Olha, eu coloquei por baixo uma argila, coloquei os caquinhos assim agrupados pela argila e remodelei as peças, as partes faltantes com argila e com o caquinho, né? Aqueles caquinhos tudo quebrado. Aí eu falei, olha, eu vou fazer uma reconstituição ao modo antiga, com argila e as peças originais. Então, foi feito assim. Coloquei a lanterna do carro, completei o que estava faltando com argila e depois dei um acabamento com um verniz à mão para dar o brilho, né? Para a peça voltar a ter brilho. Então, existem alguns vernizes manuais muito fáceis de se aplicar, o asa de barata, o verniz à base de silicone, tem verniz spray. Bom, tem vários vernizes, né? O verniz fez com que o boneco reconstituísse o brilho novamente. Quando a peça tinha o brilho novamente, foi colocado o silicone por cima e eu fiz um molde. Aí ele reproduziu a peça esquerda, a peça direita e fez a pecinha lá da lanterna da Mercedes-Benz antiga dele. E ele vai embora, né? Ele era cirurgião, oncologista, né? E ele tinha a Mercedes-Benz dele de estima, né? Que foi do pai dele e tal. Então, eu participei de uma reconstituição familiar, assim, né? O carro era da família e continuou sendo preservado pela família, né? Então, é bacana porque ele, depois disso, ele pegou uma romizeta lá de um parente dele, consertou lá as pecinhas do volante, a moldurinha do velocímetro, o espelho retrovisor também estava caindo toda hora, ele fez o pedestalzinho. Quer dizer, ele foi se aprofundando em restaurações de peças antigas, né? Então, o que acontece quando a pessoa vem me procurar? Eu, primeiro, capturo qual é o interesse, qual é a praia da pessoa, né? Bom, eu estou interessado nisso aqui, eu estou interessado naquilo ali. Aí eu vejo que a pessoa já tem um pouco de noção, de alguma habilidade, aí eu exploro. Nessa área aqui você pode fazer assim, nessa área aqui você pode fazer assado. Tem esse poliuretano, tem essa resina, tem esse silicone, tem esse tecido de fibra de vidro, tem a peça de carbono. Aí as pessoas vai se familiarizando, vai modelando, vai criando as suas peças. Então, quem me procura já tem uma real intenção, né, de produzir algo ou ganhar dinheiro com aquilo que ele faz, com a manufatura, seja industrial ou seja artesanal. A pessoa realmente sai comigo qualificada. Tem alguma previsão de curso, Leone, para a gente já divulgar aqui no canal? Então, eu Ou quero já. você forma a turma por quórum? Como é que funciona basicamente aí? Eu formo turma por coro, né? Quando eu junto 3 a 4 pessoas, eu já começo a agendar com eles, né? Procuro sempre dar preferência para o aluno.
ó, qual é o melhor dia para você, qual é o melhor dia para você. Quando eu vejo que as datas são coincidentes, já eu marco. Ah, Então, bacana. Então não é assim, precisa né? de tantas pessoas assim. Não, não precisa. A partir de Legal. 3 pessoas eu já tenho o custo coberto, né? Porque eu compro tudo. Eu compro silicone, eu compro poliuretano, eu compro os desmoldantes, eu compro as resinas, os tecidos. E então, com o suprimento de materiais necessários, né? Eu efetuo o curso com o pessoal teórico e prático. Acontece que é o que eu falei no começo da nossa conversa, né? A quantidade de peças que são manufaturáveis são tão grandes que eu dou o meu livro por e-mail, tá? A partir do instante que a pessoa fez o curso comigo, ele vai ter uma introdução bem rápida, vai ter uma aplicação prática imediata, né? De manhã e à tarde. E depois eu mando por e-mail os 8 capítulos do meu livro. E o meu livro é processamento de compósitos, né, que envolve 7 processos diferentes de manufatura, começando com resinas, e depois fiberglass, depois rotomoldagem, moldagem a vácuo, poliuretanos, adesivos, silicones, pultrusão. E, por último, né, que eu tive um convênio muito bacana com uma empresa de robótica aqui em Diadema, que é a Robitech, que ela é líder no Brasil em prototipagem, e eles introduziram aqui no Brasil aquele sistema SLA e SLS, que é sinterização a laser. E é o que a gente vê nos vídeos, né? O laser polimerizando a resina e a resina emergindo, né? De cima para baixo, ou de baixo para cima, através da queima do laser. Eu sei que no Senai tem uma máquina dessa, e na Mercedes-Benz tem uma máquina dessa, na GM também tem, Fiat também tem, porque é uma máquina de grande porte, né? É uma máquina de precisão absurda. A prototipagem dessas máquinas aí chega a nível da semi-produção. Ou seja, quando o cliente quer uma peça que vai ser a síntese real da peça final injetada, a sinterização a laser dá conta do recado. Porém, essa empresa ela tem uma trade na China e ela foi uma das introdutoras da impressão 3D aqui no Brasil, que é a 3D Systems, né? Ela foi patente disso aí em 1980. 1980. Ela patenteou esse sistema, primeiro atendeu a NASA, depois atendeu as Forças Armadas.